Cuide dos meus filhos. Aquelas 3 palavras saíram como um fio de voz preso na garganta, mas fizeram a sala inteira se inclinar para elas. A luz do lampião tremia, projetava sombras grandes na parede de tábuas. O vento cantava nas frestas da janela, como se fosse também testemunha. Ela segurou a mão dele com força, as unhas sujas de terra, o rosto tão pálido que parecia folha de papel. Do lado de fora, a chuva ainda não tinha começado. Dentro, no entanto, a casa inteira respirava o fim de alguma coisa. Cuide dos meus filhos, repetiu ela, como se quisesse gravar aquela ordem na madeira da casa, no couro da cadeira, nas costas daquele homem que, até então, só sabia administrar terras e contas. Ele tentou responder com uma palavra qualquer. Promessa, talvez. Mas ela balançou a cabeça, e nele ficou o silêncio costumeiro. Pesado, definitivo, como a porta de celeiro quando se fecha. Minha gente, segura o coração. Aquele pedido foi a semente de tudo o que veio depois. Foi a oração, que não precisava ser dita aos céus. Foi dirigida a um homem que tinha mãos de lavrador e um rosto com cicatrizes de perda. A mulher que o pediu fechou os olhos, e ali mesmo, sobre o peito dela, nasceu a obrigação que marcaria a vida de Teodoro, até o dia em que o destino começou a bater na porteira de Águas Claras. A fazenda se chamava Águas Claras, em nome do riacho que atravessava o pasto, mas, nos anos seguintes, mais parecia Águas Secas. Era 1908 quando essa cena aconteceu. Eram outros tempos, e o mundo lá fora andava lento como carroça. Dentro da casa, crescia uma distância que o dinheiro não preenchia. A falta de risos, a ausência da mesa posta por 2 mãos que já haviam partido. Teodoro aprendeu a fazer contas à noite, a falar pouco na roda dos vizinhos, a deixar a palavra de consolo para quem não precisava dela. Os 3 filhos, Bento, o mais velho, com o rosto de quem carrega uma responsabilidade antes da idade. Clara, de olhar tímido como quem descobre o mundo devagar. E Rosa, ainda um pequeno nó de 1 ano que cheirava a leite e pano de fralda, cresceram no silêncio do pai, que prometera cuidar, mas que não sabia como transformar promessa em colo. Bento passou a dormir cedo e a acordar cedo, não por prazer, mas por dever. Cuidar da ordenha, cuidar da lenha, sorrir quando necessário no almoço. Clara aprendia a se esconder entre as saias de quem aparecia na cozinha. Rosa, quando não chorava, era um relógio de esperança que tocava e lembrava a casa do que ela havia perdido. Então veio o dia em que a porteira rangeu diferente. Chegou alguém do lado de fora que ninguém esperava. Uma mulher com uma mala surrada nas mãos, botas cobertas de lama vermelha até o cano, olhos que pareciam ter visto muita coisa, e mesmo assim guardavam uma gentileza pronta. Quando a mulher bateu na porta de Águas Claras, Bento, que estava pela varanda varrendo o terreiro, sentiu o mundo fazer um pequeno estalo, como quando o ar esfria antes da chuva. Clara apressou os passos. Rosa, segura pelo avô, soltou um guincho curioso. A mulher se chama Cecília. Minha gente, reparem como o acaso às vezes traz junto uma história inteira dentro de um objeto. Ela trouxe na gola do casaco um medalhão de prata, pequeno, com o verniz gasto. Ninguém sabia ainda o que havia dentro daquela moeda de metal. Ela, por sua vez, guardou o medalhão como se fosse promessa, e ninguém forçou a sua mão. Cecília não entrou pedindo trabalho com as palavras que a cidade ensina. Não pediu esmola. Entrou com o olhar direto, com a voz firme embora cansada, e disse que vinha de muito longe e que precisava de um lugar para ficar. Ofereceu-se para ajudar com o que fosse, lavar, cozinhar, tomar conta dos meninos. Era uma oferta simples, quase despojada, como quem sabe que não pode exigir e aceita o que a providência trouxer. Teodoro a recebeu com a mesma reserva que recebia todo mundo. Calor contido, resposta curtíssima. Havia entre as tábuas e as janelas um costume de pensar que trabalho se paga com trabalho, e não com afeto. Cecília sabia disso.
Por isso não pediu afeto. Ela ofereceu cuidado. A mala surrada que ela deixou no canto tinha coisas de viagem. Lenços, 2 camisas intocadas, um livro com páginas amarelas. Havia também, escondida numa camada de roupas, uma mecha de cabelo enrolada num pedaço de renda. Detalhe que só a avó Matilde, que morava mais adiante, iria notar quando a trouxesse à roda da vizinhança. Naquele primeiro dia, Cecília lavou o fogão, varreu as teias de aranha e acendeu o lume. O cheiro do café subiu morno pela casa e foi o primeiro sinal de que alguma coisa estava à volta de mudar. Bento, sem cerimônia, foi o primeiro a testar a nova presença. Puxou papo com uma honestidade que só a infância permite. "A senhora sabe assar pão?" Ela sorriu e respondeu com firmeza, enxugando as mãos num pano. "Sei, e aprendo a ensinar." Clara, que tinha medo de tudo ao mesmo tempo, observou de longe, com as mãos unidas, como se rezasse. Rosa, que ainda não sabia escolher companhia, aproximou-se e estendeu a mão para a mulher. Cecília a tomou nos braços, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e foi aí que aconteceu a primeira pequena reviravolta. Rosa dormiu no colo de uma estranha e a casa, surpresa, não explodiu. No começo, Teodoro se mantinha na sombra, como homem acostumado a funções. Levantava às 4, tomava café com pressa, saía para o pasto e retornava com as botas borradas de barro e o silêncio na boca. Mas, nas tardes frias, quando se sentava na cadeira de balanço e deixava os olhos vagarem pela janela, observava a mulher colocar pão no forno, colocar a toalha sobre a mesa, arrumar os cabelos das crianças com a mesma delicadeza que um homem reserva às coisas que ama em segredo. A transformação não foi nada cinematográfica. Foi feita de pequenas fissuras no casaco dele. Alguém notaria se viesse de fora. Um olhar mais longo, uma palavra punha sentimento à mesa. Lá dentro, no corpo, Teodoro foi se abrindo aos poucos, como se tivesse esquecido a trava para sentir. Houve um dia em que, sem que ele percebesse, encontrou-se diante da xícara vazia de Cecília e decidiu enchê-la. Não disse grande coisa. Não precisava. Ela olhou para ele, ergueu os olhos, e ambos sorriram com o peso leve de quem entende que o afeto se constrói com gestos. "Obrigada", falou ela, e nele alguma coisa estalou como se alguém tivesse acendido uma chama no porão de pedra do coração. Se você está gostando dessa história, se ela já toca algum canto, inscreva-se no canal e deixe seu like. Histórias assim merecem ser ouvidas por quem acredita que cuidado transforma. Depois daquele dia, foram meses de intimidade costurada como remendo. Canções de ninar que ela lembrava com a voz baixa. Bonecas de pano costuradas às pressas por Clara. Bento aprendendo a cozinhar com receitas simples que pareciam curar insatisfações antigas. A fogueira do lar voltou a ter calor por dentro. O fogão a lenha assobiava e o cheiro de bolo corria pela casa novinho em dia. As manhãs cheias de trabalho ganharam pausas onde antes havia pressa. Os risos, ainda tímidos, começaram a aparecer quando o sol acertava o telhado. Cecília tinha uma maneira de olhar o mundo que arrumava a poeira dos cantos. Ela contava histórias de lugares que nunca existiram para aquelas crianças. Falava de uma menina que fizera amigo o vento, de um homem que plantara um pé de laranjeira no quintal e que, por não saber colher, convidou a praça inteira para a festa. As histórias eram curtas, salpicadas de imagens rurais, cheiro de bolo, lama vermelha, cavalo que cochicha, e as crianças, que até então sabiam só de responsabilidades, aprenderam a rir sem pressa. E havia segredos. Como em toda boa história, os segredos dão sabor. Cecília usava o medalhão de prata como quem guarda um mapa. Às vezes, em noites de pouca luz, ela tirava o medalhão da gola, olhava para ele com um sorriso que não cabia no rosto e, se alguém perguntasse, desviava o assunto com um gesto e dizia que eram lembranças que pesavam
e que um dia contaria. Apenas uma pessoa viu o medalhão aberto. Clara, que um dia encostou o rosto num vão da janela e viu o brilho acolhedor. Havia dentro do medalhão um retrato desbotado. O rosto de um menino que parecia ter o mesmo olho curioso de Bento. A cena ficou suspensa. Havia uma história por trás daquele rosto que ninguém ainda ousava perguntar. Cecília não era uma mulher sem passado. Vez ou outra, entre um cantar e outro, a sua mão apertava a borda da mesa e uma sombra cruzava o rosto. Ela havia perdido alguém também. Guardava em si um luto que não se anunciava em palavras. Isso fazia dela, curiosamente, uma companhia importante para um lar que também doía de ausência. Em troca do cuidado que oferecia aos filhos de Teodoro, Cecília ganhava um lugar para recompor uma parte dela. Era um trato simples, tão humano quanto o calor da água no banho de caneca. A rotina, no entanto, é frágil como vidro fino. Ela estala. Ela se quebra quando um sopro fora do cotidiano entra pela janela. Foi numa noite de primavera, com nuvens que vinham rápidas, que a fragilidade da nova ordem foi testada. A tempestade não avisou com balbúrdia. Chegou de repente, como missão do céu. O vento picava como navalha e a casa chiou nas frestas. A criançada, acostumada a poucos sobressaltos, ficou inquieta. Clara abraçou Rosa. Bento foi trancando janelas com rapidez infantil. E Cecília organizava cobertores, cantando baixinho para acalmar os nervos. Teodoro estava no paiol checando as vendas, quando o primeiro trovão fez a terra tremer. Foi num momento desses, quando o vento empurrou a porta como quem testasse a casa, que a madeira, já cansada, prendeu a mão de Cecília. Ela tentou puxar, soltou um grito abafado. O barulho do susto acordou a todos. Na escuridão cortada por relâmpagos, a mão dela ficou presa, a pele marcada pela quina da porta. E o choro do bebê aumentou, uma nota aguda que parecia pedir socorro. Bento não pensou. Correu até a porta, viu a situação e, sem medir as consequências, usou todas as forças que um menino de 7 anos pode ter. Enfiou a mão por entre as tábuas e empurrou com os ombros. A madeira Ranger se soltou um pouco, mas o golpe foi brusco. Bento teve a palma da mão rachada por um prego exposto, sangue que manchou a manga. Mesmo ferido, ele puxou o suficiente para libertar Cecília, que, assim que livre, correu para o colo de Rosa como se carregasse o mundo. Rosa se acalmou ao toque, e Clara soltou um soluço de alívio. Foi naquela noite que Teodoro viu coisa que não via havia anos. A urgência do cuidado, transformada em ato de bravura por um menino. Ele fechou a porta com as costas, carregou Bento até a mesa e buscou as ervas e o pano limpo. Cuidou do corte com mãos de quem já havia costurado arreios, mas que agora lavavam sangue como quem lava mágoas antigas. Cecília, sentada de lado, segurou a cabeça de Bento e fez uma expressão que misturava dor e orgulho. Entre ele e ela, algo aconteceu. Um fio se puxou e começou a costurar uma parte que estava rasgada dentro de Teodoro. Ele chorou, e ninguém mais naquela casa se fez de forte. As lágrimas foram simples, honestas, sem nenhum teatro. Na manhã seguinte, a notícia da tempestade correu pela vizinhança como lenha que pega fogo. Palavras atravessavam as cercas. Vimos o brilho do relâmpago em águas claras. Ouvi dizer que o menino foi valente. Quem é essa mulher que anda por lá? Algumas bocas sussurravam com curiosidade, outras com um sabor amargo. E entre esses sussurros nasceu um outro ruído. O nome de Rogério. Não demorou para que Rogério fosse citado em voz baixa. Era homem conhecido na comarca, sobrinho de um comerciante, braço sempre pronto a cobrar, olhos de quem calcula mais que sente. Ele vinha de vez em quando até o terreiro para revisar contas, para lembrar promissórias e para, sem cerimônia, lembrar a todos quem tinha influência. Não era um homem simpático, e não precisava ser. A sua postura era a de quem vê o mundo em linhas retas, uns devedores,
outros credores, e pouco se incomodava com as curvaturas dos afetos. Houve quem dissesse que Rogério gostava de tomar aquilo que chamava de o que lhe era devido. Havia quem o respeitasse e quem o temesse. E, claro, havia os que boicotavam a presença de mulheres que não eram da família na casa de um homem de posses. Essas coisas pequenas, murmurinhos à porta da igrejinha, sobrancelhas erguidas na feira, começaram a formar uma rede invisível que balançava a ordem recém-instaurada em Águas Claras. Certo dia, um homem chegou a cavalo de manhã cedo, trazendo notícias do povoado. Não era o tipo de notícia que se anuncia com festa. Rogério passou na venda e falou alto. Disse que ninguém entende como a fazenda vai ficar sem as terras da várzea se as contas não forem acertadas. Falou também que alguns dizem ter visto papéis que podem complicar. Contou o mensageiro, com a face pesada como quem carrega uma pedra. As palavras foram lançadas como uma semente de inquietação. Teodoro ouviu aquilo calado, como se pesasse cada sílaba numa balança invisível. A mesma reserva que guardara para o afeto reapareceu quando a ameaça bateu à porta. A possibilidade de perder a fazenda, o chão onde cresciam as pernas, o telhado que guardava as recordações, fez com que as rugas na testa dele se aprofundassem. Mas havia algo novo no corte do rosto. Não era apenas preocupação por patrimônio. Na ponta dessa preocupação havia a figura das crianças. Havia Rosa adormecida em algum canto, Clara com seu medo, Bento que já havia sangrado por proteger uma mão. Aquilo transformou o jogo. Rogério, quando apareceu pela primeira vez a olho nu na estrada de Águas Claras, não veio sozinho com documentos oficiais. Veio com um sorriso que não era para ser gentil. Passou o olhar pelo terreiro, mediu o passo de Teodoro e soltou uma frase que, mais que promete, ameaçava. As coisas andam esquisitas por aqui. Tem gente falando de promissórias, de dívidas antigas. E sabe como é? O papel assinado não espera pela caridade. O tom era de quem já organiza o verbo tomar e deixa a misericórdia para depois. Cecília ficou em silêncio. Matilde, que estava de visita naquele dia, coçou o queixo e fez uma pergunta que vinha de longe. Quem assinou o quê, menino? Teodoro respondeu com a postura curta que lhe era característica. Não entregou mais do que precisava, mas havia, naquele silêncio, algo que dizia. Talvez seja a hora de colocar as cartas na mesa. No alpendre, o vento soprava com vontade de desvendar a conversa. E no terço íntimo que se formava entre os que viviam ali, crescia a consciência de que o cuidado que a viúva pedira naquelas palavras de Lampião há anos não era só sobre dar leite e pão. Era sobre proteger um futuro que poderia ser tirado por mãos que acreditavam mais em papel do que em gente. A promessa feita à esposa moribunda voltava agora com insistência. Cuida dos meus filhos. A resposta de Teodoro, nesse momento, ainda estava sendo desenhada na tinta da indecisão. Havia o rigores das contas, sim. Havia também o zelo pelas vidas pequenas que dormiam sob o mesmo teto. E no meio disso tudo, havia Cecília, de botas enlameadas, medalhão no peito, e um passado que nenhum vento da vizinhança havia conseguido soprar para longe. Ela olhava para as crianças, mais decidida a manter a casa de pé do que qualquer papel assinado. A sua determinação não dizia respeito a posses. Dizia respeito a laços que ela, por sua vez, também buscava reatar consigo. A história, minha gente, muda de passo quando o perigo deixa de ser rumor e vira presença. E era justamente esse o ponto em que Águas Claras se encontrava. De um lado, as promessas feitas no leito de morte. Do outro, uma escolha que um homem teria de fazer diante de quem dizia, com a leveza de quem não finge, que vinha para cuidar. Entre a promessa e o gesto, havia um caminho que precisava ser trilhado. E quem já passou por estrada de terra sabe que as trilhas mostram o quanto a jornada pode ser dura.
Quando a noite caiu outra vez, mais serena, ninguém podia prever tudo o que viria. Mas as linhas estavam traçadas. A comunidade começava a observar. O nome de Rogério rondava como sombra, e Cecília, essa mulher de mala surrada e medalhão no peito, continuava a costurar presença naquele lar. Teodoro guardou suas contas naquela noite com mais vontade de buscar respostas do que com vontade de fechar um caderno. E no fundo da gaveta onde guardava papéis e lembranças, havia um documento antigo que ele pouco abria, recebido talvez de alguma conta de outrora, e que, por enquanto, estava apenas lá. Um pedaço de papel que, se explicado, poderia mudar mais do que os números na planilha. Mas a conversa do dia, o corte no dedo de Bento, os olhos de Rosa e a mão de Cecília pousada sobre o pão ainda quente faziam com que Teodoro percebesse algo que o dinheiro não comprava. Proteger é um trabalho que começa pelo peito. A tempestade que havia prendido uma mão e feito um menino sangrar havia também plantado, sem grande drama, uma semente de resposta. Ela cresceria. E quando crescesse, seria surpreendente. Não pelo brilho de um documento, mas pelo preço que alguém estaria disposto a pagar para que aquelas crianças continuassem a ter abrigo, amor e futuro. A notícia da ida ao cartório não veio em passos largos. Veio em cochichos que se espalharam como poeira na estrada seca. Antes mesmo do sol romper o dia, homens e mulheres haviam alinhado o assunto entre uma xícara e outra de café. Rogério tá com papéis. Dizem que ele quer a Várcia. A fala se enredava em preocupação. Águas Claras, que até então se preparava para a colheita, sentiu o ar pesado como fim de estação. Teodoro levantou cedo naquela manhã, com o rosto mais fechado que o costume. Não dormira bem. O sono, quando vinha com olhos cheios da esposa, que não estava mais na cabeceira. Mas naquela manhã, não era só a memória que o puxava. Era a presença de 3 respirações na casa, 3 corações que dependiam de quem faria o que fosse preciso. Ele passou a mão pelo medalhão que havia encontrado dias atrás na gaveta do armário antigo, o mesmo objeto que Cecília guardava como quem guarda um mapa de lembranças. Não havia respostas ali, só metal frio e um retrato amarelecido que, por vezes, parecia mais uma promessa do que imagem. Cecília, por sua vez, ajeitou as coisas com a calma de quem aprendeu a fazer o pouco bastar. Ela não demonstrou ansiedade pela manhã. Fez o café, arrumou as crianças, costurou uma bainha solta. O medalhão pendia no peito, discreto. Havia uma determinação nele que não pedia aplausos. Quando Bento ofereceu-se para acompanhar o pai até a vila, ela segurou-lhe o braço com ternura e firmeza. Fica com Clara hoje, menino. Vai e volta cedo. O abraço que deu ao filho era como quem passa por cima do medo com a firmeza das mãos. A estrada até o cartório era de barro batido, e a charrete do senhor que fazia fretes rangia como se reclamasse do fardo. Pelo caminho, Teodoro sentia a cabeça cheia de contas e o peito cheio de memórias. Não era homem de muitas declarações, mas havia algo que o drenava. A ideia de que papéis e promissórias, embora frias, poderiam, em mãos erradas, tirar de seus filhos o que a vida já lhes havia tirado. Chegou ao cartório com o solo quebrando em pó sob as botas, e a fila na porta já falava sem discrição. Vizinhos, matuto curioso, homens do comércio. Rogério já estava ali. Seu olhar era uma lâmina invisível, e os documentos que exibia tinham o brilho bem ensaiado de quem costuma usar o poder como ferramenta. O cartório naquela vila era um lugar pequeno, com o balcão de madeira gasto e o escrivão de cara justa, acostumado às confusões do interior. Lá dentro havia, além de pessoas, o cheiro de papel antigo e tinta. Rogério pousou os documentos sobre o balcão com a confiança de quem julga ter feito conta certa. Apontou para uma promissória e falou alto para todo mundo ouvir. Está aqui. Assinada, reconhecida e será cobrada. Não há caridade que supere o papel. O ar se adensou. Teodoro ouviu as palavras como quem escuta pedras rolando pela encosta.
Não disse nada de início. Olhou para o documento, leu as linhas com a vista dura de homem que não perdeu o hábito de checar números. A promissória dizia ser de origem antiga, com data e assinatura, que pelo jeito da letra, parecia imitar a da sua falecida esposa. A presença daquele papel cortou algo no peito dele. Não apenas o risco de perder terras, mas o insulto de ver uma memória usurpada. Rogério olhava com um sorriso feiticeiro, acostumado a ver reações. Cecília permaneceu na sombra do corredor, com as mãos entrelaçadas. Quando a voz de Rogério subiu de tom, lançou-lhe um olhar frio, porém contido. Não era mulher de gestos dramáticos. Sua força vinha do feito, do cuidado que vinha por trás das coisas pequenas. Lá fora, Matilde chegou com o passo retumbante e a cara de quem não deixa a conversa ser fechada sem antes colocar lenha no fogo do que é justo. A matriarca entrou e ajeitou o chapéu, fitou Rogério e disse, com a voz que costuma encerrar discórdia na comunidade: "Meu rapaz, não venha com esse jeito aqui. As casas daqui têm memória, e quem mexe com o passado tem de provar que é dono do presente." Rogério, que gostava de impor medo, respondeu com desdém. Puxou então de outra pasta, um documento que parecia mais novo, mais bem carimbado, e falou com o ar de quem já calculou o próximo passo. Iria requerer a posse da várzea em nome do pagamento supostamente vencido. Na prática, era a ameaça de que aquela fazenda, que guardava tanto da história de Teodoro, quanto das promessas feitas na cama de morte de uma esposa, pudesse ser reclamada por mãos que não tinham nenhum afeto por ela. Nesse instante, e sem que ninguém esperasse, Teodoro fez algo que pôs silêncio na sala. Levantou-se, limpou a poeira do casaco com a mão e caminhou até o balcão. Não foi com a palavra que começou, mas com o gesto. Tirou do bolso um papel que trazia o selo de uma fazenda e uma tinta que suava compromisso. Olhou em volta e as vozes se aquietaram. Então, com a mesma firmeza com que anos atrás decidira comprar e levantar cercas, declarou: "Eu me caso hoje." O ruído no cartório foi um estalo de lenha seca. As pessoas se entreolharam. Rogério torceu o lábio, como se aquilo fosse piada. Matilde arregalou os olhos, como quem anuncia terremoto. Cecília sentiu uma onda que subiu do estômago até a garganta. Teodoro prosseguiu com um tom simples e duro: "Não é por paixão, é por proteção. Essas crianças têm nome, têm sangue. Se houver dúvida sobre quem cuida delas, eu assino onde for preciso. E para que não reste dúvida, entrego a várzea sob minha pena aos cuidados desta mulher, para que ninguém de fora venha tirar do abrigo o que há de mais caro aqui." Ele estendeu as mãos com o documento de posse e, com aquilo, parecia transferir algo que não era só terra, mas juramento. O espanto foi mudo e profundo. Cecília, que sempre andara com a oferta de cuidado no olhar, ficou muda por um instante. Casar-se com um homem do porte de Teodoro, naquela época e naquele lugar, era coisa que mexia com reputações e risos, mas naquele cartório, aquilo não era sobre reputação. Era sobre segurança. Ela sentiu um peso descer e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade subir. A ideia de que um sacrifício daquele tamanho vinha de um homem tão silencioso fez com que seu coração se apertasse. Ela poderia recusar? Poderia negar? Mas sabia que ali se abria uma possibilidade de proteger as crianças e de defrontar o poder que se aproximava. Rogério cerrou os punhos. A sua face, que até então mantivera o sorriso, endureceu. "Você não pode simplesmente doar a várzea para ela. Há protocolos, há papéis. Não é assim." O tom era de quem acreditava que todo gesto humano se ajeita por lei e que o afeto não interferia nas tabelas. Matilde, com a língua presa entre os dentes, respondeu: "Homem, tu fala como se a regra fosse maior que o respeito. Essa mulher cuidou de menino que sangrou por salvara."
Onde é que ficou a justiça que não seja a do papel? Vamos ver se teu papel vale mais que o sangue de criança. A discussão caminhou para o endereço. Iria haver o reconhecimento notarial, testemunhas e a presença do delegado se Rogério insistisse. Para surpresa de quase todos, Teodoro pediu que o escrivão escrevesse não só a entrega de posse, mas também a declaração de casamento. Numa época em que o contrato social passava por papéis e bênçãos, ele quis a oficialidade para blindar os filhos. Havia, num ato só, a mistura do prático com o simbólico. Casamento não apenas por afeto, mas por abrigo. Quando a cerimônia se desenrolou em termos tão breves quanto necessários, 2 testemunhas da comunidade, a palavra do escrivão, a assinatura que atribuía pesos, Rogério levantou a voz e anunciou que não aceitaria aquilo sem contestar. Chamou o delegado com altivez, e a sombra de poder local que o mantinha em pé apareceu como ameaça. Disse que iria averiguar o passado, que havia dívidas e promissórias que deviam ser revistas, que não descansaria enquanto a sua compreensão de ordem não fosse atendida. Foi então que Matilde fez o que sua boca e sua memória sempre haviam guardado. Caminhou até uma velha sacola de pano que trazia desde mornas visitas e puxou dela um papel amarelado. Colocou-o sobre o balcão como quem joga uma luz sobre a mentira. "Isso aqui, meu fi", disse ela, com a voz que não aceita contestação, "é o recibo do pagamento dessa mesma dívida. Foi pago há anos, quando a tua avó pediu para eu guardar as coisas. Eu guardei porque prometi. Se alguém vinha mexer no passado para tomar o futuro, eu ia aparecer." O documento tinha a tinta já apagada e o carimbo de uma venda antiga. A prova de que o débito fora quitado. As mãos da comunidade tremeram. Rogério olhou o papel como se nele pudesse haver algum veneno. Seus documentos, firmes e novos, agora pareciam rasuras diante da velha assinatura e do sinal de pagamento. Aquele pequeno momento foi seguido de murmúrios. Então era mentira. A senhora Matilde não ia guardar isso por vaidade. Quem é que fabrica promissória assim? E no meio desse rumor, Gabriel entrou sem alarde, com passos que anunciavam uma verdade que vinha de longe. Era um jovem de olhar claro, de mãos calejadas, vestido simples. Ao vê-lo, Cecília deixou-se ficar. O medalhão que pendia no peito cintilou com um reflexo que Gabriel reconheceu antes de qualquer palavra ser dita. Ele caminhou até Cecília e, com a voz que misturava surpresa e alívio, disse: "Mãe." A palavra, solta no cartório, fez eco como o sino que batia alto. O choque foi geral. Cecília ficou pálida, as mãos tremendo. Teodoro, que até então não havia sequer pensado que o passado dela pudesse guardar um rosto tão próximo, sentiu o chão tremer sob os pés. Bento pôs a mão na boca, como se a respiração precisasse ser guardada. Clara, pequena, passou os olhos pela figura de Gabriel e viu no semblante daquele homem um reflexo dos olhinhos que um dia tentou encontrar no medalhão. Gabriel não entrou ali em demanda de reconhecimento apenas. Trazia consigo algo mais concreto. Papéis e testemunhas do seu tempo fora. Contou em voz firme que havia aprendido em outras bandas, trabalhou como ajudante no cartório de uma cidade vizinha e, por acaso, tivera acesso a correspondências antigas que mostravam as tramóias de Rogério. Viu uma assinatura falsa sendo feita, viu documentos sendo montados e teve no peito a vontade de consertar o estrago. Trazia provas, fotos de bilhetes e depoimentos escritos que atestavam que a suposta dívida já havia sido paga anos atrás. E mais que isso, trouxe consigo o relato de ter sido levado, quando menino, por homem de má índole que o apresentou a um trabalho em fazendas distantes. Nos olhos dele havia a lembrança de ruas e de noites sem mãe, mas também a certeza de que a verdade podia ser posta na balança. A comunidade, que até então ouviu o jogo de promissórias como se fosse algo de mercadores,
viu ali um fio que punha a história de Cecília e de Teodoro no eixo correto. Não era apenas uma questão de papel, era a exposição de um plano articulado para tomar o que não se devia. Matilde mostrou o recibo, aquele pedaço de papel com a prova de que a dívida fora quitada, e Gabriel confirmou as fraudes. A autoridade do delegado, que chegara firme para ajustar as contas, percebeu que havia mais motivo para a averiguação do que para tomar partido de quem berrava mais alto. Rogério esboçou um último gesto de desespero. Como homem acostumado a manipular pressões, tentou apelar para um punhado de capangas. "Vocês não vão aceitar que me deixem de mãos atadas", bradou. Mas a vila inteira, que conhecia o peso de sua língua há tempos, começou a virar as costas. Testemunhas vieram à frente e afirmaram que já ouvira por lá histórias estranhas. O poder que Rogério julgava ter, fundado no medo, começou a ruir à medida que a verdade aparecia, não como vendaval, mas como luz que se entona. No fim, Rogério saiu do cartório com a face vermelha de vergonha. Não houve violência física. O que houve foi algo mais arisco, a perda do crédito. Ele foi embora com a sensação de que perdeu influência. E quando a poeira da rua voltou ao seu lugar, Teodoro respirou, como se algo grande tivesse cedido dentro do peito. Não pela vitória sobre um homem, mas porque os gestos que fizera, o casamento, a entrega da várzea, haviam sido selos, não apenas para proteger as crianças, mas para dizer que havia quem dissesse sim ao cuidado. Cecília e Gabriel ficaram cara a cara por algum tempo depois do tumulto. Palavras foram desnecessárias no começo. O medalhão, que há meses parecia um pequeno segredo precioso, foi tirado de sua gola com delicadeza e entregue a Gabriel. Ele o abriu e, ao ver o retrato amarelado, caiu a máscara de estranhamento. Era, de fato, o seu rosto de menino, o mesmo que o levara a procurar alguém para dizer que ali estava a sua mãe. Eles falaram, com vozes que tremiam, de tempos separados, de noites em que Gabriel imaginara o calor de uma casa e de noites em que Cecília suava lembranças e medos. Não houve culpa rasgada, nem dramas exagerados. Houve o encontro de quem se reconhece no rosto do outro e, pela primeira vez em anos, pode chamar o coração pelo nome. A presença de Gabriel deu nova estrutura ao lar. Ele, que aprendera a ler e a escrever em trabalhos de cidade, ajudou a organizar papéis, conversou com o escrivão e levou à praça pequenos relatos de sua jornada. Bento, que até então carregava uma coragem de menino, encontrou em Gabriel um irmão mais velho que o ensinava a manejar ferramentas e plantar canteiros. Clara, tímida, encontrou em Gabriel um ouvido que lhe permitia contar medos sem julgamentos. Rosa, pequena e curiosa, passou a seguir Gabriel como se fosse um diverso herói de histórias que Cecília contava para o jantar. A vida foi se ajeitando. Teodoro, embora não tivesse se casado por afeição romântica no primeiro momento, foi descobrindo nos dias o que o casamento poderia ser de verdade. Parceria que enfrente fardos e celebre pão. Ele agora ria com facilidade, ainda que o riso viesse carregado de lembranças. As tardes no alpendre passaram a ter mais palavras, menos silêncio, e o cuidado, que primeiro fora um plano, tornou-se rotina. Mas a justiça, como a terra bem lavrada, pedia tempo para revelar seu fruto. Aos poucos, as sementes do passado foram sendo cobradas. Investigações menores, conversas no final da missa e a presença próxima de quem não gostava de injustiça. Dona Matilde, que sempre guardara papéis e lembranças por ter sido depositária de confianças, recebeu o respeito de quem observava que a verdade fazia sua ronda, ainda que devagar. Ela virou uma tia, uma conselheira, e regressou ao lar de Águas Claras com a alegria serena de quem plantou e viu a semente romper. A restauração, no entanto, não veio sem custo. A entrega da várzea, que Teodoro fizera com o corpo decidido, deixou um rastro de preocupação no seu semblante.
Haviam terrenos que valiam o futuro, e haveria necessidade de decisões duras sobre como gerir talentos e colheitas. Mas a Várcia, quando assumida por Cecília como guardiã dos interesses dos filhos, passou a ser mais que um título. Virou símbolo de confiança. Teodoro, naquela época, preferiu ficar com o trabalho de sempre, cuidar da terra, opinar sobre safras e deixar a defesa dos papéis a quem agora era capaz de lidar com caminhos e letras. Os anos que vieram depois foram de reconstrução lenta. As estações passaram com sol e chuva, e em cada uma algo novo se fixava. Bento cresceu forte, as mãos acostumadas à rotina de ordenha e lavoura. Não deixou de estudar. Aprendeu a mesclar o ofício à leitura de encomendas. Clara, que um dia se encostou às saias alheias, recebeu pequenos fundamentos para, aos poucos, ensinar outras crianças da vila. Rosa, que havia sido um nó de choro, tornou-se menina que puxava a vizinhança para brincadeiras, com um riso que abria a porta velha. Gabriel, que encontrou na cidade oportunidades, voltou para ficar. Aprendeu ofícios, ajudando no cartório, e mais tarde, estudando com algum dinheiro que Teodoro juntou ao longo das colheitas. O cuidado que Cecília dera àquelas crianças revelou algo que ninguém planeja. O casamento, antes gesto de proteção, foi virando encontro de companheirismo. Não houve fogos de artifício típicos de novela, nem juras exageradas. O que houve foi a descoberta de hábitos compartilhados, a partilha do café, o olhar que prende um problema e a mão que alcança a do outro no fim de um dia cansado. A casa, com as janelas agora certas e o telhado consertado, passou a ser novamente lar. As investidas de Rogério, que traziam humilhação e ameaça, minguaram ao longo dos anos. Ele tentou retomar negócios, mas onde havia plantado a semente do temor, colheu descrédito. A vila passara a reservar nele um lugar de aviso, lembrança de que o uso do poder sem justiça acaba isolando aquele que a exerce. Não se tratou de vingança coletiva, tratou-se de natural desgaste. A vida seguiu, e o medalhão, sempre presente como ponto de memória, tornou-se objeto de festa. Cecília o guardava agora em um lugar visível da mesa da cozinha, como quem exibe um troféu que mais simboliza sobrevivência do que vitória. De vez em quando, ao abrir o medalhão, as crianças viam o retrato e contavam para os netos de como um dia um menino correra de volta e disse "Mãe", e de como uma promessa feita de luz e medo fora atendida com coragem. 20 anos passaram como quem conta as estações. A fazenda Águas Claras florescia de outra maneira. O nome continuava o mesmo para o riacho, mas ganhou companhias. Um quintal bem alinhado, uma escola de palhaços na Rua do Comércio, era metáfora do riso que voltara para as rodas. Um pomar onde Teodoro e Bento plantaram laranjeiras que agora davam fruto e alegria. As árvores, que haviam sido plantadas com mãos certeiras, ofereciam sombra no meio do verão e lembranças no outono. Bento tomara para si os caminhos da fazenda. Homem feito homem, com as mãos acostumadas aos arreios, era chefe nas tarefas, mas não no jeito de impor. Ensinava os empregados com o mesmo afeto que aprendeu quando menino. Clara era professora da escolazinha local. Trazia o giz com a delicadeza de quem conhece o poder das palavras e contagia crianças com a prosa de quem aprendeu a ler mundo. Rosa casara-se com um homem do vilarejo, sapateiro de sorriso bom, e andava com o regaço sempre cheio de sobrinhos. Gabriel, por sua vez, transformou o gosto pelas letras em profissão. Estudou ofício, que naquele tempo era modo de cuidar. Virou um homem que curava, médico de trato simples, que atendeu a vizinhança sem pedir muito e, em casos graves, recorreu à cidade. Sua profissão tornou-se expressão daquilo que lhe movera o coração: cuidar. Teodoro e Cecília envelheceram com a serenidade dos que souberam fazer escolhas. O casamento que surgira como proteção converteu-se em parceria. Não havia mais o silêncio pesado. Havia conversas à mesa, planos para o pomar.
e as mãos que ainda se tocavam nos finais de tarde, como dois trabalhadores que comemoram a colheita. Havia também lembranças. A lembrança do pedido feito à luz de lampião, a lembrança do menino que sangrou por tirar a mão da porta, a lembrança da matriarca que guardou um recibo e da presença do filho que retornara. O grande dia do batizado do neto aconteceu sob um céu claro. A igreja pequena, com bancos de madeira já afinados de tantas histórias, encheu-se de gente. Havia risos e lágrimas. Havia gratidão que formava um véu suave no rosto das pessoas. Matilde, com suas rugas de história, sentou-se no banco da frente e observou aquilo como quem planta e colhe. Teodoro, com o rosto marcado pelo trabalho, segurou a mão de Cecília e viu nos olhos dela o mesmo brilho daquela mulher que naquela noite de lampião pedira: "Cuide dos meus filhos." Agora, o pedido parecia tecido de volta, mais forte e mais verdadeiro, como se a promessa tivesse descido para os netos e ganho fluidez de rio. Na festa que se seguiu, as crianças correaram pelo terreiro e o cheiro de bolo subiu como lembrança do começo de tudo. Gabriel falou aos presentes com a simplicidade de quem sabe que a sua volta ali era menos sobre heroísmo e mais sobre dever cumprido. Bento apareceu com um cacho de laranjas do pomar, e Clara trouxe um bolo que lembrava a primeira que aprendera a assar com Cecília. Pessoas da vila, que meses antes cochichavam, agora vinham oferecer abraços e dizer que a fazenda inteira parecia outro lugar. A cena era tão terna que até o vento parecia possuir compaixão. No meio daquela festa de chão batido, Teodoro levantou-se e falou, não com ar de sermão, mas como quem partilha a lição aprendida. Disse que, no fim das contas, o que salva a casa não são papéis, nem títulos, mas mãos que se dispõem. Lembrou da esposa que pedira o cuidado e da promessa que fez com os filhos. Falou que a sua maior riqueza não estava no pedido de terra e nem na posse dos livros, mas nos rostos que lhe voltaram o riso. E sem teatralidade, agradeceu a Deus, que em sua fala não precisava ser definido em doutrinas, mas era nome para o consolo que havia sustentado passos. Agradeceu também aos vizinhos e a Matilde, que guardaram palavras e trocaram silêncio por ação. Quando a noite veio, as lamparinas eram pontos de calor nos quintais. A lua banhava o terreiro, e as vozes baixaram. As conversas ali eram de quem pretende perpetuar o cuidado, conselhos passados, orações murmuradas, pedidos de bênção. Cecília, no entanto, caminhou até o fundo da varanda, pegou o medalhão e o colocou na mão de Rosa, que já não era mais a menina de fraldas, mas a adolescente sorridente. "Guarda isso", disse ela, "para quando tu quiseres lembrar que há coisas que vale a pena proteger." Rosa, com os olhos molhados, abraçou a mãe. A vida seguiu seu curso. Houve perdas pequenas, choros contidos e alegrias que enchiam a mesa. O nome Águas Claras voltou a fazer sentido. O riacho cantava limpo, as vacas traziam leite e as crianças corriam do terreiro até a estrada como se a infância nunca tivesse sido roubada. O que foi tomado por medo foi reconquistado por cuidado. E o que fica dessa história, minha gente? Fica a certeza de que um pedido pode mudar destinos. Aquelas palavras, simples e urgentes, "Cuide dos meus filhos", saíram de uma boca que já não podia fazer nada além de confiar no outro. Mas a resposta veio em forma de compromisso, veio em forma de sacrifício e de decisão. A surpresa não foi o casamento apenas. A surpresa maior foi o preço que um homem aceitou pagar para que os pequenos continuassem a ter abrigo. Foi a compreensão de que amor também se mede em terra entregue, em papéis assinados, em noites de vigília e em mãos que curam. Se hoje alguém te pedir para cuidar do filho, do amigo, do vizinho, pensa 2 vezes antes de recusar. Às vezes, assumir o peso do cuidado é sinal de coragem maior do que qualquer ato heróico que as histórias costumam louvar. A providência, no fim das contas, não é um raio que cai do céu.
É a mão que se estende, a promessa que se cumpre, o velho recibo que era prova de verdade, e o filho que volta para dizer mãe. Se essa história tocou teu coração, conta para alguém que precisa ouvir um exemplo de recomeço. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre um momento em que você precisou de cuidado e compartilhe essa história para que mais gente acredite que o cuidado transforma. Que a memória de Águas Claras nos acompanhe. Quando a chuva vier, que haja alguém disposto a segurar a porta.